Levante sua mão mais alto que você pode, declarar: minha semana está abençoada, cheia do favor de Deus, vai ser abundante, vai ser leve e vai terminar glorificando o nome do Senhor. Se você crê nisso, dá um glória a Jesus aí bem alto, celebra Ele com alegria, Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos. Um deles é o livro de 1 Crônica. Nós vamos do versículo 23 até o versículo de número 39. 1 Crônicas 12, nós vamos do 23 até o 39. E eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos voltar nele algumas vezes. Olha o que diz o texto. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600. Inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Zedoc, um jovem valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por fazerem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes, com 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer Davi rei sobre toda Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. E ficaram com Davi 3 dias, fazendo o quê? Mais forte, fazendo o quê? Comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Isacar, Zebulon, Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois, e havia uma fartura de suprimentos: farinha, bolos de figo, bolos de uva, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia uma grande alegria em Israel. Esse texto é um texto que, quando você lê, parece sem sentido, mas eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Davi, ele vai assumir o trono. Nós sabemos que Deus rejeitou o rei Saul do trono de Israel. E
ungiu Davi para ser rei no seu lugar. Davi passou por vários processos, você conhece um pouquinho a história de Davi, mas eu vou dar aqui alguns elementos para você se localizar. Davi, ele construiu o seu relacionamento com Deus através do seu servir na casa do seu pai, servindo o próprio Saul, servindo os seus irmãos, servindo os ambientes por onde ele passou, até que ele teve uma grande batalha com um filisteu de Gate, o Golias. Ele vence o Golias, derrota o Golias, faz o nome do Senhor ser celebrado, exaltado, mas mesmo assim não começa a reinar. Quando Davi vence o Golias, o rei Saul tinha feito uma promessa: o homem que vencer o rei vai receber a filha de Saul como esposa. Só que isso também não aconteceu imediatamente com Davi. Davi, para se casar com Mical, ele precisou entrar numa batalha contra os filisteus e trazer para a família de Saul 200 prepúcios. Davi teve que praticamente cravar uma batalha, uma guerra sozinho, só para assumir a filha de Saul como esposa. E ele enfrentou também um enorme desafio para se tornar rei em Israel, porque mesmo Saul tendo perdido o trono, por Deus, ele ainda continuou sustentando o trono pela força do seu braço, pela habilidade que tinha, pelo reconhecimento de algumas pessoas que ele tinha. Mesmo sendo rejeitado do trono por Deus, ele ainda permanecia reinando, contra a vontade até mesmo do próprio Deus. E quem deveria assumir o trono? Quem deveria assumir o trono era Davi. E é interessante que nesse texto que nós lemos, Davi se reúne com um exército muito poderoso. E qual é o propósito desse exército? Esse exército quer dar para Davi Hebrom. Esse exército quer fazer Davi reinar. Eles estão unidos no mesmo coração, no mesmo sentimento, numa decisão: Davi vai reinar. E voluntariamente vários exércitos se organizam para colocar Davi no trono, para fazer Davi reinar. E nós lemos aqui o tamanho desse exército, no que diz respeito à força, no que diz respeito a poder bélico, no que diz respeito a homens preparados, no que diz respeito a um exército preparado. Davi tem tudo o que ele precisa para se sentar de fato no trono, sim ou não? O texto é claro, quando fala a respeito de tantas pessoas que estão à disposição de Davi. Só que é interessante, irmãos, que Davi, ele tem no seu coração levar para Israel, não só ele como rei, mas ele também quer devolver para Israel algo que Israel havia perdido, que era a presença de Deus, que era o Senhor no centro de todas as coisas, governando, como sempre foi a vontade de Deus, que ele estivesse no centro da adoração em Israel, governando todas as coisas. Naquela época, a presença do Senhor estava com o povo dele, através da Arca da Aliança. A presença de Deus estava dentro da Arca da Aliança. E é interessante que o rei Saul, ele começou o seu reinado valorizando a presença de Deus. Quando ele ia para uma batalha, ele levava a Arca da Aliança. E o fato dele levar a Arca da Aliança sempre garantiu para Israel muitas vitórias. Só que o tempo foi passando, e Saul, depois de ter tantas e tantas vitórias, depois de ter tantas e tantas conquistas, ele começou a deixar a presença de Deus de lado, e ele começou a usufruir do benefício de ser rei, da relevância da sabedoria que ele construiu, e ele começou a deixar a presença de Deus de lado. Eu não sei se você se lembra, mas o pai de Davi, ou melhor, o pai de Salomão, Davi, ele trabalhou para que Israel pudesse ser um lugar de plena adoração, um lugar onde tinha a presença de Deus e tantas coisas. Sempre foi a vontade de todos os reis de Israel, sempre foi o desejo de todos os reis de Israel. Davi, ele tem esse desejo no coração. Qual é o desejo dele? O desejo dele é fazer de Israel um lugar de adoração, um lugar cheio da presença do Senhor.
Agora, escute isso. Quando Davi, ele está aqui trazendo a adoração de volta para Israel, a presença de Deus para Israel, ele precisa de um elemento fundamental. E qual é esse elemento? Esse elemento é a Arca da Aliança. Davi tem tudo o que ele precisa para se sentar no trono como rei. Ele tem a força bélica para assumir Israel como rei. Mas ele não quer só assumir o trono como rei, ele quer também levar a Arca da Aliança e a presença de Deus para o lugar onde ele vai. E ele tem esses homens que estão cercando ele, e agora ele vai dar mais um passo de ousadia. Ele vai também trabalhar para levar a Arca da Aliança com ele. Eu queria que você fosse comigo agora no capítulo 13. Olha o que diz o capítulo 13, o versículo 7. 1 Crônicas, nós lemos o capítulo 12, agora eu quero ler com vocês o capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 13. Uma folha para frente. 1 Crônicas 13, versículo 7 até o versículo 13. Da casa de Abinadab, levaram a Arca de Deus num carroção novo, conduzido por quem? Uzai e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbalos e cornetas. E quando chegaram à eira de Quidom, Uzai esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra quem? Uzá. E ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. E naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, ele desistiu de trazer a arca de Deus para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou para a casa de Obed e Edom de Gate. Olha aqui para mim. Qual era o desejo de Davi? O desejo de Davi não era só reinar. O desejo de Davi não era só se tornar rei. Ele queria se tornar rei, mas ele também queria levar a presença de Deus para o lugar certo. Ele tinha o desejo certo. E é aqui que eu quero começar a ministrar, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Não basta nós termos o desejo certo, nós também precisamos fazer do jeito certo. Não basta só nós termos a boa intenção, nós precisamos também fazer do jeito que Deus pediu. Olha que coisa interessante. Davi, ele tem um exército poderosíssimo com ele. Davi tem provisão, ele tem comida, ele tem bebida, ele tem alimento para manter todo esse exército. Ele está feliz, ele está celebrando. E por que ele está feliz, está celebrando? Ele está celebrando porque os exércitos se uniram a ele. Israel estava toda dividida, mas de repente todos os exércitos começaram a se unir, se encaixar, e todo mundo decidiu: nós estamos com você, Davi. Vai dar tudo certo, você vai reinar, você vai romper, as coisas vão acontecer. Israel vai entrar no lugar certo, vai viver a estação certa. Davi falou: maravilhoso, glória ao Pai. Agora eu tenho um exército, eu tenho a força bélica, eu tenho como vencer, eu tenho como proteger Israel. Tudo que eu preciso agora é só da presença de Deus, da Arca da Aliança. Sabe o que ele faz? Ele pega uma carroça nova, ele pega a arca, coloca em cima da carroça, e ele começa a celebrar, dançar, festejar, enquanto ele está transportando a Arca da Aliança. Eles colocaram a arca em cima de uma carroça nova, e os bois estão puxando a carroça. De repente os bois tropeçam, a carroça dá uma balançada, e a arca pende para cair da carroça.
Um homem chamado Uzá, ele vai colocar a mão para a arca não cair. E quando ele coloca a mão, Deus o fulmina. Ele morre na hora. A ira de Deus se acende. E Uzá é morto por tocar na arca, onde está a presença do Senhor. Quando essa cena acontece, o exército para. Davi para. Todas as pessoas começam a observar a cena e ficam chocadas. O que aconteceu? Por que aconteceu? Como isso foi acontecer? Nós estávamos dançando, nós estávamos celebrando, nós estávamos adorando, nós estávamos unidos, nós tínhamos um exército poderoso. Agora era a hora de Israel retomar sua força, agora era a hora de Israel reinar com o rei certo, levando a presença de Deus para o lugar certo. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas não do jeito certo. E é aqui que eu quero começar. Nós estamos na série Maturidade. E eu queria que você entendesse isso. Maturidade é entender que existem coisas que serão bem-sucedidas na nossa vida se forem feitas do jeito de Deus. Repita comigo: tem coisas que só vão acontecer na nossa vida se forem feitas do jeito de Deus. Chacoalhe alguém que está perto de você e diga assim: tem coisas que só vão dar certo para você se for do jeito de Deus. Vira para o outro lado aí e diga assim: meu irmão, só para você entender a mensagem de hoje, diga assim: tem coisas que só vão acontecer na sua vida e na sua história se for do jeito de Deus. Não é do seu jeitinho, não é na sua força, não é na habilidade, não é na multidão, não é do jeito que parece ser rápido, não é do jeito que parece ser fácil, é do jeito que Deus quer estabelecer, porque tem coisas que só vão acontecer quando forem feitas do jeito de Deus. Eu continuo a pregação ou paro por aqui? Vocês que pediram. Davi está colocando força. Deus está dizendo: Davi, não é pela força, é pela adoração. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tem coisas que não são pela força, são pela adoração, pela construção. Davi tem força bélica. Davi está comendo e bebendo. Davi está cantando e festejando, mas Davi não está adorando a presença como ele deveria adorar. Existe uma diferença de se divertir com a presença e de adorar na presença. O culto pode ser divertido para nós, ou pode ser uma adoração para Deus. Você está aqui ou não? O culto pode ser agradável para nós, ou pode ser uma adoração para Deus. O culto pode ser de uma boa música, é agradável para nós. O culto pode ser de um bom ambiente, é agradável para nós. Mas ele não foi feito para ser de uma boa música, e ele não foi feito para ser de um bom ambiente. Ele foi feito para ser de um lugar onde nós entregamos a adoração para Deus. Por quê? Porque nós nos reunimos aqui para entregar para Ele a nossa adoração. E se você veio aqui para isso, você pode comigo levantar a sua mão e celebrar, adorar, bendizer e exaltar aquele que é poderoso. E está aqui para ser adorado, glorificado, bendito. Sabe qual foi o erro de Davi? Davi colocou pressa onde Deus quer colocar propósito. Davi colocou pressa onde Deus queria colocar propósito. Deus queria que Davi levasse a arca, queria. Só que Davi fez com pressa. Deus falou: não é com pressa, é com propósito. Por que isso está acontecendo? É simples, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 5. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 5. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Olha como a arca deveria ser transportada. Você vai entender
o que está acontecendo agora, lendo esse texto. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que o seu pai Davi tinha consagrado, e a colocou junto com os tesouros do templo de Deus, prata, ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu-se em Jerusalém as autoridades de Israel, e todos os líderes das tribos e dos chefes da família israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. E quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com seus utensílios sagrados. E foram os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido, e ele diante da arca sacrificavam tantas ovelhas quanto bois, que nem eram possível contar. Os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor para o lugar do santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão grandes e compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas de fora dele. Então, estão até hoje. Na arca havia só 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois de sair do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo e todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a qual eles pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutã, e os filhos e parentes deles ficavam ao leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam com 120 sacerdotes tocando tornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvavam e agradeciam ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor, cantando: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então a nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Esse texto é mais claro para nós, os elementos. É claro que isso aqui está depois de Davi. Nós teríamos que ir em Levíticos e Números para entender como deveria ser o transporte da arca de uma forma mais objetiva e clara, porque foi nesses textos que foi estabelecida a forma que a arca deveria ser transportada. Mas nesse texto que nós lemos, nós temos aqui os elementos que nós precisamos destacar. Primeiro, a arca precisa ser transportada em adoração. Segundo, a arca precisa ser transportada pelos sacerdotes, não é em carros de boi, ela deveria ser transportada nos ombros. A arca deveria ser transportada a passos lentos. Se caminhava com a arca, se parava para adorar ao Senhor, sacrificar, celebrar, bendizer ao Senhor. Ou seja, não é com pressa, é com propósito. Não é correndo, é com convicção. Diga para quem está do seu lado: quem sabe que está indo do jeito certo, com a pessoa certa, não precisa correr, porque vai chegar o propósito. Não precisa correr. Agora, olha que coisa interessante. Saul, ele desprezou a presença de Deus, a arca, mas ele sabia como transportá-la. Porque o primeiro transporte quem fez foi Saul, André, e ele fez corretamente. Ele transportou corretamente, mas depois desprezou a presença. Por quê? Se acostumou com ela. E Davi, ele queria a arca de Deus, mas não sabia como transportá-la. Então nós temos um rei que transportou certo, mas desprezou a presença, e nós temos outro rei que queria transportar, mas não sabia como fazer isso. Nós temos aqui 2 gerações. Uma geração que deixou de dar importância à presença, e outra geração que quer dar importância à presença, mas está tentando fazer na força e na pressa.
Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Eu quero levantar uma terceira geração. Pergunte qual? Deus quer levantar a geração que trará a presença, adorando e obedecendo, porque amadureceu e sabe o jeito certo de fazer o que Deus quer, com o propósito que Deus quer estabelecer. Deus quer levantar uma geração que não tem pressa para fazer, porque quer fazer do jeito certo. Deus quer levantar uma geração que não vai fazer na força do braço, na habilidade humana, mas vai fazer pelo poder da adoração e da celebração. Será que você veio aqui adorar e celebrar a Deus? Levante as suas mãos o mais alto que você pode. A adoração e a obediência vai fazer coisas na sua vida tão poderosas que a força do teu braço não é capaz de realizar. Não é pela força, é pela obediência. Não é pela pressa, é pelo propósito. Você pode repetir comigo? Não é pela força, é pela obediência. Não é pela pressa, é pelo propósito. As coisas de Deus não são pela força, elas são por obediência. Você obedeceu a palavra, você não vai precisar se esforçar. A palavra vai estabelecer o que você precisa para cumprir o seu propósito. Você cumpriu o propósito, você não precisa ter pressa, porque o tempo é de Deus. E quando você entra no propósito, o propósito de Deus faz o seu tempo ser valioso, precioso e produtivo. Qual é o problema do nosso tempo? É que às vezes a gente perde tempo fora do propósito. Quando nós estamos no propósito, o tempo se torna precioso, prazeroso e produtivo. Acontecem as coisas que tem gente que está levando muito tempo para construir, e alguém que entendeu o jeito de Deus e o propósito de Deus e faz de repente, do nada. O de repente e o do nada não é da noite para o dia, é de repente. É quando o jeito de Deus se transforma no seu jeito. Ou melhor, o seu jeito se transforma no jeito que Deus está fazendo. Aí o de repente se estabelece. É quando você percebe que não é pelo quanto você fala, mas pelo que você fala. Não é pelo grito, mas é pela autoridade. Não é pela força, mas é pela obediência. Não é pela pressa, é pelo propósito. Não é por imposição, é por autoridade. É quando você põe o pé em autoridade, o inimigo recua. Por quê? Porque ele respeita a autoridade. É quando você coloca a mão em obediência e o Senhor estabelece o que precisa ser feito. Por quê? Porque quando você cumpre o princípio, quando você caminha debaixo da obediência, o favor de Deus toca a sua vida. Então a primeira coisa que eu queria que você anotasse, guardasse no teu coração, maturidade, é entender que existem coisas na nossa vida que só vão acontecer se nós fizermos do jeito de Deus. Talvez você está sofrendo em alguns processos da tua história, porque está tentando fazer do seu jeito, e Deus está dizendo, não tem como alterar, não tem como mudar, não tem como dar um jeitinho. As coisas são bem-sucedidas quando são do jeito de Deus. Segunda coisa que eu quero que você guarde no teu coração, maturidade é entender que nós não podemos usar armas carnais para batalhas espirituais. Maturidade é saber que nós não podemos usar armas carnais para vencer batalhas espirituais. Tem muita gente segurando a casa na força do braço e está morrendo. Tem muita gente que está segurando os negócios na força do braço e está cansando. É como Uzá pensou que ele iria segurar a arca com a força do braço. Davi que pensou que ele poderia transportar com velocidade a arca na força dos bois que estão tracejando a carroça. E Deus está dizendo, existem coisas que não vão ser construídas pela força humana, existem coisas que vão ser construídas
pelas armas espirituais. Tem horas que vale mais a pena você passar 1 hora em oração do que 10 horas em trabalho. Tem momentos que vale mais a pena você passar 10 minutos em oração do que 2 horas conversando. Tem horas que vale a pena você passar 5 minutos em oração, pedindo a Deus ajuda, do que tentando disciplinar, do que tentando bater, do que tentando corrigir, porque não adianta você tentar lutar com armas carnais para vencer fortalezas espirituais. Você está aqui ou não? Tem muita gente que está empurrando a vida na força do braço. Um dia Jesus foi questionado. Disseram para ele: Senhor, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. E olha só a situação. São os seus discípulos, mas não expulsam o demônio. Aí Jesus olha e diz assim: eu sei por quê. Por quê, Senhor? Porque esses demônios só saem com jejum e oração. E aí, imediatamente, Jesus expulsa os demônios. Só que é interessante que Jesus não estava em jejum naquela circunstância, mas ele expulsou o demônio. A pergunta é por quê? Porque a questão é que Jesus não estava em jejum naquela circunstância, mas ele vivia em jejum e em comunhão com o Pai. Aquilo que nós construímos antes da necessidade faz a autoridade na hora da necessidade ser o suficiente para dar um comando espiritual. Tem gente que até ora, mas só ora quando o problema chega. Tem gente que até jejua, mas só jejua quando o problema chega. E maturidade é você construir uma disciplina espiritual para ganhar autoridade espiritual. Porque não é quando o problema chega que você se prepara. Você se prepara e quando o problema chega, você tem autoridade para vencê-lo. Diga comigo, maturidade. Maturidade é entender que nós não vencemos batalhas espirituais com armas carnais. Jesus tinha uma reserva no mundo espiritual. E aí quando ele dá uma ordem, o mundo espiritual faz o quê? Obedece. O espírito sai. E por que sai? Porque Jesus tinha autoridade. Ele estava revestido. Terceiro elemento que eu queria que você guardasse no teu coração com carinho. Maturidade é nós entendermos que o fato de nós vencermos em uma área da nossa vida não nos habilita para vencer em todas as áreas da vida. 1 Crônicas capítulo 12, versículo 39, o texto vai dizer que Davi, depois de reunir todo esse exército, sabe o que ele foi fazer com o exército? Ele foi comer e beber. E por que ele foi comer e beber? Porque ele está alimentando a força humana. Ele está celebrando a força bélica. E é interessante que depois de Davi, pastora Claudirene, ter visto Uzá morrer e perder o transporte da arca, capítulo posterior, Davi pede para Deus: Senhor, eu luto contra o exército do inimigo ou não? E Deus falou: pode lutar. Ele lutou e venceu a guerra. Ele foi derrotado um dia antes e foi vitorioso um dia depois. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Davi, você tem autoridade para vencer força bélica, mas você não tem autoridade para vencer o mundo espiritual. O fato de você ter sucesso em uma área não te habilita para ter sucesso em outra área. É alguém que tem o dinheiro para comprar as coisas, mas não tem a autoridade espiritual para organizar as coisas. Você pode montar a casa, mas não ter autoridade para construir a família. Você pode ser bem sucedido na empresa, mas chegar em casa e viver uma falência na família. Porque você tem uma autoridade em uma área,
mas está perdendo a autoridade em outra área. Por quê? Porque existem áreas que você pode se mover pela habilidade, agora existem áreas que você só se move pela autoridade. É o que nós estamos aprendendo hoje, que existem coisas que só funcionam do jeito de Deus. Davi foi capaz de vencer um exército poderosíssimo, mas não foi capaz de transportar a Arca da Aliança. Por quê? Porque ele estava transportando a Arca da Aliança do jeito dele, não do jeito de Deus. E o que é maturidade? Maturidade é nós entendermos que Deus tem um jeito de fazer as coisas. Irmãos, vocês vão perceber, e principalmente para nós que somos brasileiros, o brasileiro ele encontra um jeitinho para tudo. O brasileiro tenta facilitar todo o processo difícil. O brasileiro, dizem alguns, que ele precisa ser estudado, não é assim? Por quê? Porque ele dá um jeitinho para tudo. Dá um problema difícil para o brasileiro, ele encontra um jeito fácil de fazer. Agora, qual é o problema? É que isso vai nos comprometer em algumas coisas, principalmente nas espirituais. Porque a gente pensa que é assim, a gente passa o tempo todo cuidando das nossas coisas, e aí quando a gente tem um problema espiritual, a gente pensa que a gente chega a hora 5 minutos e Deus vai dar para a gente a autoridade para resolver as coisas. A gente pensa que a gente faz o que a gente quer da nossa vida, e na hora que o problema chega a gente fala, não Deus, agora eu vou orar, vou jejuar, e o Senhor vai ouvir o meu clamor e a minha oração e vai dar tudo certo. Mas Deus está dizendo para nós, maturidade é entender que as coisas vão acontecer quando nós fazemos do jeito de Deus. Agora, sabe o que mexe comigo, irmãos? O que mexe comigo é que maturidade também nos dá um elemento muito poderoso. E aqui o texto fica muito, mas muito interessante. Maturidade também é assumir problemas que ninguém quer assumir e ter a colheita que ninguém vai ter. Repita comigo, maturidade é assumir problemas que ninguém quer ter, para ter colheitas que ninguém terá. Quem decide assumir problemas que ninguém quer assumir, vai ter colheitas que ninguém terá. Quando Davi, ele está transportando a Arca da Aliança, no texto que nós lemos, 1 Crônicas, capítulo 12, volta lá no texto. Olha o que diz o último versículo, olha como é importante a leitura da Bíblia. Nós lemos todos os textos, mas não lemos o último versículo do capítulo. 1 Crônicas, capítulo 12, você percebeu que nós lemos até o versículo de número 39. Falamos, ou melhor, irmãos, capítulo 13. Nós lemos até o versículo 13, mas não lemos o versículo 14. Nós lemos capítulo 13, nós lemos até o 13, mas não lemos o 14. Por isso desistiu de trazer a arca da cidade de Davi, em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. Nós lemos até o 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus e perguntou, como eu vou conseguir levar a arca de Deus? Nós paramos no 12. Aí o 13 diz, por isso ele desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi, em vez disso levou para onde? Para a casa de Obed e Edom. Pergunta para alguém que está do seu lado, você teria coragem de colocar uma arca na sua casa, sabendo que essa arca acabou de matar um homem? Quem diria assim, na minha casa, pode levar? Você está transportando uma arca, você sabe que a presença de Deus está lá dentro, aí um homem vai proteger a arca que ia cair, coloca a mão, Deus mata. Aí Davi fala assim, opa, eu não vou mais transportar não, estou com medo de Deus. Quem levantaria a mão e dizer assim, põe na minha casa? Geralmente quando nós temos um problema, nós queremos fazer o que com o problema? Fugir dele, correr dele, sim ou não? Mas Obed-edom abriu a casa dele para a arca de Deus.
Porque você precisa entender algo importante também. Maturidade é entender que o que é problema para os outros pode ser solução para você. Na crise tem alguém chorando, é um problema, mas tem alguém vendendo lenço, é a solução. Na hora da dificuldade, tem alguém desesperado, mas tem alguém carregando a sabedoria, é a solução. Na hora da manifestação espiritual, tem alguém endemoniado, mas tem alguém cheio do Espírito Santo. Você tem o problema, mas você também tem a solução. Ei, deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. A honra de Deus e a maturidade de Deus vai chegar também na tua história e na tua vida quando você entendeu que maturidade também é assumir problemas que ninguém quer assumir, para ter a colheita que ninguém terá. Qual a diferença de Davi para Obed-edom? Obed-edom, quando recebeu a arca na casa dele, começou a adorar, começou a celebrar. Ele parou tudo para celebrar a presença. Quem era Obed-edom? Alguém que não tinha força, alguém que não tinha habilidade, mas tinha como prioridade a adoração. Ele começou a adorar, começou a celebrar, começou a bendizer o Senhor. A casa dele começou a celebrar a presença de Deus. Sabe o que a presença de Deus fez? A presença de Deus transformou a casa dele. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida e para a sua casa nessa noite. Quando você amadurece e começa a cuidar da presença de Deus, a presença de Deus vai transformar a sua casa. Chacoalhe alguém que está perto de você e diga assim: cuide da presença de Deus, e a presença de Deus vai cuidar da sua casa. Aleluia! Oh glória! O que aconteceu com Obed-edom? Agora ele não pode fazer mais nada. A arca chegou na casa dele, Rose. Mudou a agenda dele. Falou, e agora? Aí ele vai se dedicar às coisas de Deus. Aí Deus virou o cativeiro de Obed-edom. Por quê? Porque ele está cuidando da adoração, e Deus está virando o cativeiro dele. Não é pela força do braço, mas é pelo poder da adoração. Posso te dar um segredo de ouro para você começar a sua segunda-feira? Não comece a sua segunda-feira fazendo planos estratégicos de como você vai romper, de como você vai vencer, de como você vai vender, de como você vai fazer a estratégia da semana. Comece a sua semana adorando, celebrando. Você já começou aqui no culto do domingo, colocando Deus como prioridade, mas acorde amanhã na segunda-feira, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, obrigado pelo dia. Eu quero agora adorar o Senhor, ler a tua palavra, eu quero me relacionar com o Senhor, quero ter o meu devocional com o Senhor. E quando você começa o teu dia adorando, não é mais pela força do teu braço, mas agora é pelo poder da adoração que você gerou. Diga para quem está do seu lado: se você cuidar da presença, a presença prospera a sua vida. A arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Quantos meses? 3. Obed-edom prosperou em 3 meses o que ele não tinha prosperado na vida toda. Pergunte por quê? Porque não é pela força do braço, é pelo poder da adoração. Porque não é do jeito de Obed-edom e não é do jeito de Davi, é do jeito de Deus. E quando você faz do jeito de Deus, você tem o resultado de Deus. Qual é o nosso problema? Nós queremos fazer o que Deus pediu do nosso jeito. Você pode fazer o que Deus pediu do seu jeito, você só não vai ter o resultado de Deus. Você pode fazer o que Deus pediu do seu jeito, mas você não vai ter o resultado de Deus. Agora você pode fazer o que Deus pediu, do jeito de Deus, e ter o resultado de Deus. Tem coisas, irmãos, que Deus faz na nossa vida, não é por causa do poder dele,
mas é por causa da preparação que nós precisamos. Hoje pela manhã, quem estava aqui? Tinha alguém aqui no culto da manhã? Você que não estava, você pode ir no YouTube. Pastor Carlos hoje de manhã pregou sobre as muralhas de Jericó. O Senhor deu uma ordem para Josué: vocês vão rodear a cidade 7 dias. 7 dias vocês vão dar uma volta. 6 dias vocês vão dar uma volta. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E depois que vocês derem a 7ª volta, vocês vão gritar e a muralha vai cair. Eu te faço uma pergunta. Deus podia fazer a muralha cair na primeira volta, no primeiro dia, sim ou não? Sim. Então, os 6 dias dando volta e o 7º dia dando 7 voltas, tem a ver com Deus ou tem a ver com o povo e com Josué? Não tem a ver com o que Deus pode ou não fazer, mas tem a ver com o hábito que Deus está desenvolvendo no povo. Qual é o hábito que Deus está desenvolvendo com o povo? O que Deus pediu para Josué? Josué, na frente os adoradores, depois os guerreiros, depois a arca da aliança, depois o povo. O que é isso? Organização. Primeiro dia, posiciona quem adora, posiciona quem guerreia, posiciona a arca da aliança, posiciona o povo. Vocês vão caminhar em unidade, e depois que vocês caminharem em unidade, vocês vão dar a primeira volta. Primeiro dia o povo está andando em unidade, Deus está lá. Segundo dia o povo está caminhando em unidade, Deus está. Terceiro dia o povo está caminhando em unidade, Deus está. Aí sabe o que Deus quer? Ver se o povo vai permanecer na unidade. Ver se o povo vai permanecer na obediência. Porque Deus não tem problema em fazer no primeiro dia. A questão é que se Ele fizer no primeiro dia, você não desenvolve o hábito de ter que fazer. Porque o que Deus queria dar para o povo não era derrubar as muralhas. O que Deus queria dar para o povo era a unidade de andar junto. Porque depois que caísse a primeira muralha, o problema não acaba, vão ter outras muralhas para cair, vão ter outras guerras, e o que Deus está dizendo? Se vocês aprenderem a colocar a adoração na frente, se vocês aprenderem a colocar a arca no meio, se vocês aprenderem a colocar o povo para caminhar em unidade, não vai ter exército que derrote vocês, não vai ter muralha que pare vocês, não vai ter dificuldade que pare vocês. Qual é a maior dificuldade que vocês vão ter? Adorar antes de fazer. Qual é a maior dificuldade que vocês vão ter? Fazer o povo andar em unidade. Qual é a maior dificuldade que vocês vão ter? Obedecer a palavra que sai da boca do homem de Deus, porque muitas vezes a palavra que vai sair da boca de Deus vai confrontar a realidade. Eu te pergunto, o que tem a ver grito com muralha caindo? Nada. O que tem a ver uma muralha cair com grito? Nada, nunca aconteceu na história. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos estatísticas para comprovar, para saber se a possibilidade do que Deus falou é real na nossa vida. Mas talvez Deus pode te dar uma instrução que Ele nunca deu para ninguém. Se você for buscar estatística, você está perdido. Quando caiu uma muralha com o povo gritando? Nunca. Só que Deus pediu para Josué fazer isso. E agora? Ele vai buscar estatísticas do que Deus já fez, ou ele vai obedecer para viver algo inédito? Quando Deus diz para Davi pegar um queijo e levar para os seus irmãos na guerra, o que tem a ver um queijo com um homem que foi ungido para ser rei? O que tem a ver carregar ovelha com um homem que foi ungido para ser rei? O que tem a ver carregar uma pedra com um homem que foi ungido para ser rei? Nada. O que tem a ver carregar uma harpa com um homem que foi ungido para ser rei? Nada. Mas é a obediência que vai fazer as coisas simples se transformarem em ações sobrenaturais. É a obediência das coisas simples que vai fazer as coisas simples provocarem coisas sobrenaturais. Deixa eu te fazer uma pergunta. A arca tem a ver com a cadeira do trono? Nada. Só que foi a harpa que Davi tocava, que fez Davi se conectar com Saul. Foi a pedra que Davi carregava, que Deus usou para derrubar
o gigante. Foi o queijo que Davi transportava, que Deus usou para conectar com o capitão do exército. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus às vezes vai te pedir alguma coisa que é ilógica, que é simples. Não é porque Ele vai te pedir para fazer algo extraordinário. Algo extraordinário é com Ele, mas obedecer às coisas simples é com você. Moisés, sim, Senhor, pega o cajado que você tem na mão e toca nas águas, e eu vou abrir o mar. O que é difícil, irmãos? Abrir o mar ou tocar o cajado na água? Depende. Porque o que Deus está pedindo para Moisés é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que é difícil de acreditar que depois disso vai acontecer um milagre. Um cajado, tocar no mar, o mar vai abrir? Será que é Deus que está falando? Se eu falasse para você agora, levanta da cadeira aí, dá 5 voltas que Deus vai fazer um milagre financeiro na sua vida, o que você ia dizer para mim? Pastor, ó. Sim ou não, irmão? Quem acredita que sim, levanta a mão. Quem disser que não, deixa para lá. Deixa para lá. Você ia dizer, o pastor pirou. Às vezes Deus está fazendo assim com a gente. Sabe o que Deus falou para Josué? Josué está com um baita exército, milhares de homens, armados até os dentes. Aí Deus falou assim, não, eu não vou usar arma não, vocês vão gritar. Senhor, para que você mandou pegar a espada então? Para que o Senhor mandou eu treinar então? Para que o Senhor me formou como guerreiro, me deu uma espada, me deu uma lança, me deu um escudo e agora eu vou gritar? Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te ensinar na sua área, que você não tem a autoridade que você acha que tem. Pedro, você é pescador? Sou. Qual é a melhor hora para pescar? Senhor, de madrugada. Então tá bom, vai lá pescar. Ele vai lá pescar e volta sem nada. Aí Deus para e diz assim, Pedro, tudo bem? Volta lá e joga a rede. Do lado direito. Aí Pedro começa a pensar, né? Igual os crentes. Nós estamos aqui. Trabalhei de madrugada, melhor hora da pescaria, não deu certo, está mandando eu ir agora, de manhã, com o sol aqui não vai dar certo. Mas ele foi. Senhor, olha só, já vou te adiantando. Eu sou pescador bom no que eu faço, embora ontem não foi uma noite favorável, não peguei nada, mas geralmente eu pego. Mas segundo a sua palavra eu vou lá. Aí quando ele vai lá, quando ele tenta puxar a rede, não consegue. Aí ele volta assustado, por quê? Porque Deus falou para ele uma coisa que era banal, boba, simples, mas deu um resultado extraordinário. Ele ficou chocado. Aí depois, outro dia, Pedro precisa pagar o imposto. Vocês lembram da pregação do pastor? Ele precisa pagar o imposto por ele e precisa pagar o imposto para Jesus. Uma moeda não é o suficiente, ele precisa de um starter, que é o equivalente a 2 moedas, que paga o imposto de 2 pessoas, 2 diárias. Então não é uma moeda, é uma moeda específica, tem que ser um starter. Uma moeda que paga o imposto de 2 homens. Aí Deus diz para ele, vai lá e lança a rede. O que ele pensou? Eu vou pegar a rede, vou jogar a rede, vai encher de peixe, porque Deus deu a ordem da outra vez, e a rede encheu. Eu jogo a rede como da outra vez, a rede enche de peixe, eu levo os peixes, vendo e pago o imposto dele e o meu. Aí Deus fala para ele, não é para levar a rede, peixe, Pedro, você vai com o anzol. Senhor, como que eu vou com o anzol? Eu vou passar o dia todo pescando, eu vou passar o mês todo pescando para pagar o meu imposto e o seu, eu vou parar de pregar para passar o mês todo pescando para pagar o seu imposto. Meu Deus, Pedro, vai lá com o anzol e joga a rede. O primeiro peixe que vier, você traz ele e olha na boca dele. Quem é Pedro, irmãos? Pescador profissional. Quem é Pedro? Ele sabe onde tem peixe, ele sabe qual é o bom peixe, ele sabe o jeito de pescar, ele sabe como pescar, mas Deus está confrontando ele dentro da realidade dele. Ele pega o peixe, o primeiro peixe, tem o que lá dentro? Não tem uma moeda, tem uma moeda específica, um starter.
Uma moeda que paga o imposto dele, de Jesus, é o valor exato. É Deus dizendo para Pedro: não é pela força, não é pela habilidade, não é do seu jeito, é do meu jeito, porque do meu jeito dá certo, do meu jeito, na minha condição, tem o resultado que eu estabeleci. O que é maturidade? Maturidade é entender que o jeito de Deus funciona. O que é maturidade, pastor? Maturidade é entender que o jeito de Deus funciona. Obed entendeu que ele precisava cuidar da presença de Deus. E quando ele começou a cuidar da presença de Deus, a presença de Deus prosperou a vida dele. Ele cuidou da presença de Deus, e aquilo que ele não viveu em anos, ele viveu em 3 meses na vida dele. Irmão, agora entenda algo poderoso. Esse texto eu preciso ler com vocês, eu nem iria ler, mas eu vou ler, 1 Crônicas 16, e eu fecho aqui, versículo 5. Vou ler o 4 para ganhar mais peso e entendimento. 1 Crônicas 16, 4. Olha o que diz o texto. Isso aqui nós já ganhamos tempo. Davi voltou para buscar a arca, foi na casa de Obed-edom, entendeu que as coisas teriam que ser do jeito de Deus, da forma de Deus, se arrependeu pelo que ele fez. Sabe como ele foi transportar a arca? Pergunte como, pastor? Do jeito de Deus, da forma de Deus, e ele teve o resultado que Deus queria. Como? Devagarzinho. Davi tinha pressa de levar a presença, mas Deus não tinha pressa de chegar lá. Porque para Deus não importa o resultado, importa o processo. Não importa para Deus o que Ele te dá, importa para Deus ter você enquanto Ele está te dando. Você está entendendo isso, irmãos, ou não? Não importa para Deus o quanto Ele vai te dar, importa para Deus o quanto Ele vai te ter. Porque enquanto Ele te tem, Ele vai te dando coisas e Ele não tem problema. Mais importante é esse processo, aonde Ele te tem. Que Deus está dizendo para Davi: Davi, não tem problema de eu chegar lá, ou de eu estar aqui, eu posso fazer daqui, ou eu posso fazer de lá, não importa se a arca está aqui, se a presença está aqui, ou se a presença está lá, importa que você esteja com ela. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é mais importante, você ter a presença de Deus na sua casa ou no seu trabalho? Quantos gostariam da presença de Deus em casa? Quantos gostariam da presença de Deus no trabalho? Vamos se decidir? Quem gostaria da presença de Deus em casa, levanta a mão. Abaixa. Quem gostaria da presença de Deus só no trabalho? Então vocês querem a presença de Deus em casa, não querem no trabalho. Então vocês vão ficar felizes em casa e no trabalho não vai ter nada. Vou reformular a pergunta. Você prefere ter sucesso no trabalho, ser próspero no trabalho, ou você prefere ser próspero na família? Quem gostaria de ser próspero no trabalho? Levanta a mão. Tem alguns aí que já trocou a família pelo trabalho, está tudo certo. Eu vou continuar insistindo, porque meu papel é esse mesmo. O que é mais importante, a família ou o trabalho? Dividiu agora. O que é mais importante, a família ou o trabalho? Família. Glória a Deus por isso. Família é o primeiro projeto de Deus. Agora, não adianta ter família bem-sucedida e trabalho mal-sucedido. Como que a gente resolve isso? É simples. Pergunte como, pastor? Você precisa carregar a presença. Não importa se no trabalho ou se em casa, onde você está, a presença está. É o que Deus está tentando explicar para Davi. Sabe qual é o seu problema, Davi? Você tem pressa de me levar para a sua casa,
Mas eu não preciso chegar lá para te abençoar. Se eu estiver com você, você já tem a minha bênção. Eu estou com você aqui e mando a bênção lá. Você está no trabalho, aí surge um problema na sua casa, seu filho te liga. Você está no trabalho, você não precisa largar o trabalho para ir lá. Você fecha os seus olhos, dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu estou aqui trabalhando para cuidar da minha família, mas eu sei que o Senhor é um Deus presente aqui, o Senhor é um Deus presente lá. Eu estou aqui cuidando da minha família, mas eu sei que o Senhor é poderoso para visitar lá. E porque você está com a presença de Deus, você está no trabalho, mas você fala com Deus, Deus visita a tua casa. Esse é o Deus que você serve. Você está em casa, cuidando do teu filho que está doente, resolvendo um problema que só você pode resolver. Não deu para ir trabalhar, não deu para abrir a loja, não deu para fazer o negócio. Aí você está na sua casa, está dizendo: Deus, eu estou aqui e hoje eu não pude ir trabalhar. Senhor, não é por preguiça, não é por falta de esforço, é porque eu estou cuidando daquilo que o Senhor me deu, a minha família. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para me dar aqui aquilo que o Senhor poderia me dar lá. Aí toca o teu telefone, a venda do dia anterior que não aconteceu, alguém te liga em casa e acontece. Por quê? Porque quando você está com Deus, a bênção de Deus está onde você está. Você não precisa levar Deus para os ambientes, você precisa transportar Deus em você. Sabe quem entendeu isso? Obed. Sabe o que aconteceu com Obed, Gisele? A arca foi para a casa dele, 3 meses, Deus abençoou a família dele como nunca antes. Ele experimentou a presença. Sabe o que aconteceu? Quando Davi falou: vou levar a arca embora, ele falou: vou junto, minha família vai junto. Como, Obed? Ele falou: Davi, deixa eu te explicar algo importante. Para mim nada mais importa, eu quero estar onde Deus está. Se Deus vai estar na minha casa, eu vou ficar nessa casa. Se Deus sair daqui, não faz mais sentido ter essa casa. Para onde Ele for, eu vou. Abre para mim o texto, e eu encerro aqui, 1 Crônicas 16, versículo 4. E Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 5. Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia e quem mais? Obed-edom foi o primeiro ou o último? Quem foi ele? O último. Engraçado, sim ou não? É engraçado que Davi, quando não quis a arca, jogou a arca na casa de quem? Só que agora que ele está levando a arca, e ele precisa de adoradores, quem ele deveria colocar pelo menos em primeiro para cuidar da arca? Diga para quem está do seu lado: esse Davi aí parece eu e você. A gente valoriza quem não tem que valorizar e desvaloriza quem a gente deveria valorizar. Vou até tomar um chá agora. Mas sabe qual é o problema do maduro? Pergunte qual. Ele sabe o seu lugar. E ele sabe que não importa em que lugar da fila ele está, ele sabe o que ele carrega, ele sabe quem está com ele. E não importa se ele é o primeiro da fila ou ele é o último da fila, porque o mesmo Deus que está no número 1 da fila é o mesmo Deus que está no último da fila.
Levanta a tua mão, porque eu estou profetizando aqui para você. Não importa em que cadeira você está, não importa em que posição você está, não importa em que lugar você está, não importa quantos anos você vem à igreja, quantos meses você vem à igreja, importa se você está do jeito certo, adorando como Deus quer, fazendo do jeito que Deus quer, porque Ele vai visitar você, vai transformar a tua história, vai transformar a tua casa. Eu vim aqui nessa noite para declarar: hoje Deus vai estabelecer uma temporada na tua vida. Os próximos 3 meses serão tão abençoados que você vai viver o que você nunca viveu. Se você fizer do jeito de Deus, os próximos 3 meses da sua vida serão os 3 meses mais absurdos da sua história. Você pode tocar na mão de 3 pessoas aí e declarar: os próximos 3 meses da sua vida serão os 3 meses mais absurdos da sua história. Se você fizer do jeito de Deus, você vai viver em 3 meses aquilo que você não viveu em 3 anos. Quem está aqui para adorar e pegar essa palavra? Quem está aqui para adorar e pegar esse decreto? Quem está aqui para adorar e segurar essa palavra? Você vai viver nos próximos 3 meses o que você não viveu em 3 anos. Se você entendeu isso, já começa a adorar aí, porque tudo começa com adoração. Tudo começa com adoração. Tudo começa com adoração. Vamos! Já começa a celebrar, Ele está visitando a tua casa. Já começa a celebrar, Ele está visitando a tua família. Já começa a celebrar, Ele está visitando a tua empresa. Já começa a celebrar, Ele está visitando tuas finanças. Já começa a celebrar, Ele está visitando a tua saúde. Já começa a celebrar, Ele está visitando o teu filho. Ele está visitando a tua causa. Ele está visitando a tua história. Toca na mão de alguém e diga assim: 3 meses. Toca na mão de alguém e diga: 3 meses. Em 3 meses Deus vai fazer algo absurdo na tua história. Tem coisas que você está esperando há meses, há anos. Deus vai desatar nos próximos 3 meses. É tempo de maturidade. Deus vai desatar uma estação poderosa. 3 meses. A maturidade te leva a não se empolgar com o que você faz. A maturidade te leva a entender a prioridade das coisas. A maturidade te faz perceber que mais vale fazer do jeito de Deus do que ficar se esforçando para fazer do seu jeito. Sabe o que eu vim dizer aqui nessa noite? O que Deus está dizendo é: eu não quero um povo que está correndo e fazendo força no seu próprio braço. Eu quero um povo que está caminhando em obediência e crendo na palavra. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Ele está dizendo: do meu jeito, o meu resultado. Repete comigo: do jeito de Deus, resultado de Deus. Toca na mão de alguém e diga isso: do jeito de Deus, resultado de Deus. Do seu jeito você levaria 1 ano. Do seu jeito você levaria 2 anos. Do seu jeito você levaria 3 anos. Do jeito de Deus é 3 meses. Do seu jeito seria cansativa. Do seu jeito seria pesado. Do seu jeito seria desgastante. Mas do jeito de Deus vai ser leve, vai ser rápido e vai ser próspero. Vai ser leve, vai ser rápido e vai ser próspero. Vai ser leve, vai ser rápido e vai ser próspero. Vai ser leve, vai ser rápido e vai ser próspero. Você pode gritar isso: vai ser leve, vai ser próspero e vai ser rápido. Vai ser leve, vai ser rápido e vai ser próspero. Pega na mão de alguém aí, fecha os corredores.
Eu quero orar com você. Fecha os corredores, segura na mão de alguém, chacoalha a mão desse irmão e diga assim: meu irmão, nós vamos unir a nossa fé. Os próximos 3 meses Deus vai virar o nosso cativeiro. Se prepare, nos próximos 3 meses Deus vai fazer coisas absurdas nessa igreja. Nos próximos 3 meses nós vamos viver milagres sobrenaturais. Nos próximos 3 meses, se prepare para viver algo absurdo de Deus. Levanta a mão do teu irmão mais alto aí e comece a orar. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei qual é o Deus que está falando conosco hoje. Levanta a tua voz agora e comece a adorar, comece a celebrar, comece a colocar na mão de Deus. Diga: Senhor, me ensina a fazer do seu jeito, me ensina a fazer da sua forma, me ensina a obedecer a instrução, me ensina a caminhar em obediência. Você está esperando há anos para sair do aluguel, vai acontecer em 3 meses. Você está esperando há anos a promoção, vai acontecer em 3 meses. Você está esperando há anos acontecer aquilo no meio da tua família. Deus está dizendo: anota a data de hoje, porque nos próximos 3 meses vai acontecer algo sobrenatural. Não vai ser pela tua força, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Gasta tempo na adoração, gasta tempo na celebração, gasta tempo com a palavra e deixa Deus fazer do jeito dele. O seu papel: adorar no domingo, adorar na quarta, adorar no domingo, adorar na quarta, acordar, adorar, fazer devocional, celebrar. Gasta tempo com a palavra, gasta tempo na adoração, e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Isso, vai. Deus está te fortalecendo, Ele está te ensinando a guerrear, Ele está te ensinando a ganhar autoridade, Ele está te ensinando a ter uma vida de oração. Ele poderia fazer agora, em um instante, mas Ele está dizendo: eu vou te ensinar a orar, eu vou te ensinar a ter autoridade, eu vou te ensinar a liberar palavras de decreto, eu vou te ensinar a desenvolver fé, eu vou te ensinar a caminhar em comunhão. Eu vou te ensinar que enquanto você está sustentando a mão de alguém, eu sustento as tuas mãos. Eu vou te ensinar que enquanto você está intercedendo por alguém e deixando de lado a sua dor, eu estou entrando na tua dor, eu estou entrando no teu problema. Ele está dizendo: você gasta tempo cuidando de alguém e eu gasto tempo cuidando de você. Urebadara suriandara bacheri andarácia, elemondurgue asteri andara bacheri andarácia, rebadara suriandara xeri andarai, rebadara suriandara bacheri andarácia, elemondurgue asteri andara bacheri andarai, rabadara suki andara xeri andarácia. Deus já está levantando homens de oração aqui. Deus já está levantando mulheres de oração aqui. Ele está te treinando aqui, porque você vai entrar em casa e vai usar o treino. Ele está te treinando aqui, porque você vai entrar na empresa e você vai abrir a tua boca lá, e a autoridade que Ele está te dando aqui vai habilitar você para vencer lá. Você está aprendendo a orar aqui, mas vai ganhar autoridade para vencer lá. Elevadara xerandara suriandara bacheri andarácia, elevadara suriandara xeri andarai. Fortalezas estão caindo agora. Fortalezas estão caindo agora. Todo cansaço está saindo, toda trava financeira está caindo. Ele está te libertando, te limpando. Essa semana você não entra no quarto em depressão. Essa semana você não toma antidepressivo. Essa semana você vai ser liberto de remédios que você toma há anos. Ele está dizendo: em 3 meses eu te limpo. Ele está dizendo: eu te restauro, eu restauro a tua saúde.
Faz anos que você está tratando e não tem resultado. Em 3 meses eu viro o teu cativeiro. Pode soltar a mão do teu irmão e adorar. Pode soltar a mão do teu irmão e adorar. Agora é você. Alguém te ajudou, agora é você. Alguém orou por você, agora é você. Vamos. Celebra, adora, bendiga.